A paz do Senhor Jesus, o texto que vamos meditar, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 13, e o verso 24, que diz assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. O verso 25 para a nossa meditação e o tema: mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Jesus é mundialmente conhecido por causa dos seus feitos de compartilhar o reino de Deus através de histórias simples. Quase todas essas histórias vinham da agricultura, pecuária e da pesca. Em resumo das palavras de Jesus, retratava uma vida simples que todos conheciam. Eu poderia compreender, você, qualquer pessoa poderia compreender e entender os sermões de Jesus. O recurso parabólico de Jesus conta com cerca de 40 parábolas. 18 delas são contadas em Mateus e dessas 7 estão no capítulo 13. Assim sendo o capítulo 13 de Mateus o capítulo que mais tem os contados por Jesus, ou seja, as parábolas de Jesus. O verso 25 traz a primeira lição para nós deste texto. E a primeira lição é: o inimigo só acessa a lavoura de quem dorme. O inimigo só acessa a lavoura de quem dorme. Veja com calma e perceba como foi que o inimigo entrou na lavoura e plantou o joio, mas dormindo os homens. O inimigo entrou porque eles dormiram. Em outras palavras, se você dorme espiritualmente, o inimigo consegue entrar em sua seara. E uma vez lá dentro, ele pode plantar o que quiser. Aplicando para a nossa vida, se você é um pai que não acompanha o desenvolvimento de seus filhos, então você está dormindo. Enquanto você dorme, o inimigo tem acesso garantido para plantar o que quiser. Se você é casado ou casada, mas não dá atenção ao seu cônjuge, então você está dormindo. E nesse momento, tudo que você plantou está exposto para que o inimigo entre, para plantar o que quiser. Então nós não podemos dormir espiritualmente. Temos que estar atento, vigilante. Agora, a segunda lição que temos aqui nesse texto, que eu e você não podemos destruir a seara por causa do inimigo. Não destrua a seara por causa do inimigo. É a segunda lição. Verso 27 ao 30. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: ó Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Verso 28. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Observe que arrancar o joio, pela lógica, seria bom se livrar do joio. Mas o Senhor disse àquele servo: não, de forma alguma. Porque se tirar o joio, corre o risco de tirar o trigo.
Agora, se o inimigo plantou alguma coisa, é porque você dormiu. Agora, aquilo que o inimigo plantou pode crescer. A semente que foi plantada pelo diabo há de se desenvolver. Por isso, cabe eu e você administrar para que a sua lavoura não se perca. A lição aqui é: você não precisa destruir tudo por causa do inimigo. Aliás, precisamos entender aqui que a ideia do inimigo não é confundir o joio com o trigo, não, mas é induzir você a acabar com tudo. Ele faz isso apenas plantando sementes. Veja que o diabo não tem poder para destruir a lavoura, mas ele vai plantar sementes que atrapalharão tanto a sua vida que você pode querer acabar com tudo. Vamos aplicar para que você entenda. O diabo não vai ligar para um advogado para falar sobre o divórcio. Quem vai ligar é eu e você. Ele apenas plantou a semente do ciúme, que se parece muito com o zelo, mas ciúme é joio, zelo é trigo. O diabo não vai usar o seu WhatsApp para sair do grupo da família por causa das bobagens que toda a família tem. Ele apenas plantou uma sementinha de discórdia para que você reagisse com dureza, que se parece muito com sinceridade, mas é dureza, é joio, sinceridade é trigo. A questão é, você não precisa destruir a sua lavoura, porque o diabo plantou nela uma semente. Da próxima vez que for tomar alguma atitude, se lembre que a seara inteira está em jogo. Pense, ore, reflita, por favor, não estraga tudo. É por isso que é necessário nós orarmos a Deus e buscarmos discernimento em tudo. Mas saiba de uma coisa, o verso 43 vai nos dizer: então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvido, ouça. Você que é justo, permanece firme. Literalmente trazendo aqui a explicação que Jesus traz aos discípulos, ele vai dizer: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então o justo brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Fica com esta palavra em nome de Jesus.